Oi, tem alguém aqui? Esse queijo tem esse cheiro ou ele tá podre? E se eu fosse a Camila com K? Será que o Arthur sabe que eu minto? Gente, karma existe? Ai, tô noiada. Oi, meu nome é Camila Frender, sou podcaster, escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha? Sempre acompanhada, eu debato as minhas paranoias, que eu já sei que são as mesmas que as suas. São, né? Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais um é noia minha, mais um Não Desconversa, que é esse quadro que eu amo tanto, onde a gente abre uma conversa sobre um tema que é importante. E por isso mesmo, um adulto ou um jovem pode ficar confuso ou inseguro sobre como falar dele com uma criança ou até com pessoas da sua própria idade. O tema do Não Desconversa de hoje é autismo, que é descrito nos manuais que a gente acha rapidamente aí na internet como um, abre aspas, transtorno no desenvolvimento neurológico da pessoa. Mas só isso explica muito pouco. Então a gente vai entender melhor com a psicóloga, neurocientista e fundadora do Instituto Singular, Maíra Gaiato, e com a jornalista, roteirista, quase recordista do Noia e mãe da Eva, Carol Pires. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Camila. Olá. Eu quero Olá. saber quem me passou, mas depois a gente fala disso. Quem te passou de visitas recordista? no Noia? Putz, não sei, eu vou pedir uma recontagem. Quero recontar. Você sabe quantos episódios você já veio? Putz, não. Acho que Mas quem tinha me passado a última vez tinha sido o Chico Felite. eu acho que agora você passa ele. Boa, feliz já. Bom, de qualquer forma, vocês estão bem, hein? Vocês estão bem de convidado. Estamos bem, né? Ai, obrigada, Maíra, por ter topado conversar com a gente. Obrigada a vocês por poder falar mais e mais sobre autismo, sobre discriminação, capacitismo. Acho que isso é tão importante. Hoje a gente tem uma criança diagnosticada para cada 30 e poucas no mundo. É muita coisa. Não só crianças, a gente também tem adultos autistas que não são identificados, não são diagnosticados. Então, olha a necessidade de falar mais sobre isso na sociedade. É verdade, né? Tem muitas pessoas tendo esse diagnóstico depois de muitos anos. Eu tenho uma amiga bem próxima, ela faz um trabalho também falando de saúde mental, que é a Amanda Ramalho, não sei se vocês conhecem. E ela foi diagnosticada com autismo adulta. E ela foi caindo várias fichas dela, sabe? Eu acho sempre maravilhoso quando tem alguém diagnosticado mais velho e que a minha sensação olhando a Eva, mas a gente pode falar disso depois, é de essas fichas que vão caindo e das vezes que você se sentiu talvez inadequado, ansioso, né? Sem saber como se colocar ali nas interações sociais e ufa! Tá tudo isso, bem, né? encontrei meus semelhantes, né? Tem muito disso, isso é muito legal. Agora, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação. E eu fiz no Abre essa observação, né, desse abre aspas, que é um transtorno de desenvolvimento neurológico. E eu já vi algumas discussões na internet dizendo que não é um transtorno. Afinal de contas, é ou não é? É, por definição, um transtorno TEA, transtorno do espectro autista. O que é a grande diferença de um transtorno e de você ter só sintomas, que seria o que a gente chama de espectro ampliado? Tá. Ter alguns sinais de questões sociais, ou de hiperfoco, ou de interesses restritos estereotipados, algumas dificuldades dessas áreas. Qual que é a grande diferença de você ter só sintomas e de você ter um transtorno? Isso para qualquer transtorno, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. A definição para ser transtorno é que isso precisa te trazer prejuízos importantes, pelo menos em 3 áreas. Na área familiar, na área acadêmica, escolar e na área social. Então, se isso te traz sofrimento, te traz prejuízos, então não são mais só sintomas, só sinais, já é um transtorno. E se a gente pegar o mesmo exemplo para ansiedade ou para depressão, ter algumas tristezas, ter algumas oscilações de sono, ter algumas oscilações de alimentação, de fome, ok. Agora, se
tudo isso traz prejuízos a ponto de você não conseguir desempenhar seus papéis em uma dessas 3 áreas, daí já é um transtorno depressivo, já é um transtorno de ansiedade. Entendi. A mesma coisa para o TEA. Então, é transtorno. Tá. Não é uma doença, porque a gente não tem um agente patológico causando, não tem uma bactéria, não tem um vírus que causa autismo, então não é uma doença, mas é um transtorno. Tá, boa. Explicamos legal, eu acho. Carol, você quer contar então da Eva? Quem ela é? Como que ela foi? Eva é a criança mais bonita do mundo. Os melhores cachinhos do Brasil. Que ela cortou. Eu vi, tá de ela cabelo pegou a tesoura menorzinho. e cortou. E eu acho que ela tem uma tesoura escondida em algum lugar. Porque volta e meia, eu já escondi tudo e tem lá. A Eva tá com 5 anos agora. Ela é minha primeira e única filha. E a Eva foi uma criança super planejada, né? Enfim, tive uma gravidez linda. A Eva desenvolveu super bem até o 1º ano. Era muito atenta, a interação dela era muito rica, né? Ela apontava, falava, e eu comecei a notar que ela ficou muito estranha. Tinha uns momentos, acho que todo mundo que é mãe aqui lembra, que tem aqueles momentos que a gente fala de salto de desenvolvimento, né? A criança fica um pouco irritadinha, e de repente ela aprende uma super nova coisa, assim. Então ela passou por um período desse que eu falei, nossa, vai vir aí uma coisa incrível, né? Acho que ela… E na verdade foi uma regressão. Então ela ficou um tempo assim, que não é o termo certo, né? Às vezes eu falo catatônica, mas é porque é isso. Eu chamava, ela não respondia, muito irritada, muito aflita com a roupa, com casar, ela de repente começou a ter todos esses sintomas. Que hoje em dia eu até olho pra trás e vejo umas coisinhas, assim, ela demorou a sorrir e tal, mas assim, não era nada. Ela na pediatra sempre bateu os marcos do desenvolvimento. Por um acaso, meu melhor amigo tinha tido um filho 1 ano antes, então ele é 1 ano mais velho que a Eva, e ele foi diagnosticado com um autismo. E era isso, não tinha ninguém ao meu redor que fosse diagnosticado, eu não sabia muito, e eu comecei a ler um montão. Isso a Eva ainda bebezinha, né? Eu queria entender e tal. Sim. Inclusive era uma coisa de eu testar. Eu lia as coisas pra, né, manter ali um diálogo com meu amigo, ser uma boa interlocutora. E eu pensava, bom, a Eva não é de forma alguma, porque não tem nada aqui. Então quando ela apresentou todos esses sintomas, eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. Será que eu tô ficando louca? Será que eu li demais e agora tô pirando e a tal? maternidade já deixa a gente assim naturalmente, Sim. né? Porque tem uma coisa chamada grupo de mães, que às vezes pode ser muito boa, mas às vezes nem tanto. E que é uma coisa de comparação, né? O meu já sentou. O meu já tá com dente. O meu já come abacate. Né? E aí você fica… Qualquer coisa você tá ali, né? Tentando regular aquilo. Sim. E eu achava, inclusive… Eu nunca fui de me gabar, mas eu pensava… Nossa, a Eva é muito desenvolvida, né? Quando eu vou olhar pras outras… Falo, tá, tudo bem. Mas exatamente porque eu já tinha esse amigo, eu perguntei… O que ele faz de terapia, onde ele vai, como você descobriu? Então ele já falou, né? Fui numa pessoa especializada em desenvolvimento infantil, fui na neuro, fui não sei o quê. O diagnóstico foi assim, depois a gente começou a fazer Denver, a terapia. Eu já levei a Eva na mesma semana pra todo mundo, assim. Tanto que quando a gente recebeu o diagnóstico, eu tinha 5 diagnósticos de 5 profissionais diferentes. Porque eu já entrei, ela com 1 ano e 3 meses já começou a fazer terapia. Foi super cedo. Que legal. E é isso, e agora ela tá com 5 anos, e agora ela começou a falar e… Enfim, a terapia valeu a pena. Muito bom, eu acompanho um pouquinho do filho da Renata, minha amiga, do Zig. Sim. E até eu pus vocês em contato, né? Porque eu acho isso super legal, né? Quando a gente consegue encontrar um grupo pra trocar. Pra vocês verem como tem… muito perto da gente, ou é filho de um amigo querido, próximo, ou é sobrinho, ou é filho. Quem não tem, terá, porque cada vez mais tá perto de nós. E cada vez mais tá perto de nós, porque hoje em dia a gente consegue diagnosticar isso melhor, né? Também. Mas também temos genes se manifestando de formas mais intensas. Então, assim, no consultório vem para avaliar a criança, vem os pais e o pai fala: mas eu também era assim quando eu era pequena. Por que será? Eu também demorei para eu falar. Mas se manifestou de uma forma menos intensa. Hoje a gente vê que alguns genes estão se manifestando de uma forma a trazer mais sintomas importantes e trazer mais prejuízos do que se trouxe no passado. E por quê? Eu sou doida para saber isso. Por questões epigenéticas. Então,
os genes eles estão se manifestando de uma forma mais intensa. E quando a gente provoca esses genes, por exemplo, com poluição, agrotóxicos, dormindo menos, com uma alimentação mais inflamatória, a gente muda os genes o tempo todo. E aí, eles estão se manifestando, e claro, um conjunto de genes coincidentes em crianças que têm vindo um pouco mais potencializados. Então, não tem nada que a gente pudesse ter feito, não é uma coisa que a gente controla, é a vida acontecendo. E esses genes têm despertado. Então, a gente tem também hoje idade paterna avançada, relação com o autismo, maior número de casos. E também a gente tem filhos mais velhas, né? Nós, mulheres, também temos tido filhos mais velhas. Então, isso também aumenta a probabilidade. Uma série de fatores ambientais, químicos, estressores para o organismo, fazendo esses genes também se manifestarem de uma forma diferente. Então, nós temos mais número de casos, além de… O grande responsável pelo aumento é a conscientização, é a gente conseguir fazer diagnósticos, conseguir fazer rastreios em idade muito, muito jovem. Olha só a Eva, né? Que sorte ela teve de ter um amiguinho, um ano mais velho, que trouxesse para a comunidade que ela vive, para a mãe, para os amigos, esse assunto. Que bom poder falar disso. Pior do que saber é ficar na angústia de ficar se enganando, de falar, peraí, mas tem alguma coisa, mas tá, ela também é tão espertinha, ela também é tão avançada, tão evoluída. Sim, mas os autistas também são espertinhos, também são carinhosos, também são bonitinhos e também aprendem todos os dias, também evoluem. Eles não são incapazes. Então, se a gente ficar procurando assim um checklist de coisas só negativas, a gente não vai encontrar, a gente consegue se enganar. Mas tem alguns atrasos no desenvolvimento ali que a gente precisa cuidar para que eles sejam mais felizes, para que a gente ensine eles a se comunicarem melhor, eles a se expressarem. Imagina poderem comunicar quando estão com dor, comunicar quando estão com sofrimento, quando estão com alguma coisa que pode fazer alguma coisa ruim para eles próprios. Isso é super importante. Então, a gente poder, desde novinhos, já observar e dar ferramentas, dar caminhos para que a vida deles seja mais leve, poxa, isso é uma sorte, né? Posso tirar uma dúvida? Amiga, é por isso que você está aqui. Aproveita. Além de tudo, temos uma jornalista, a melhor que eu conheço, roteirista. Então, assim, eu não precisava estar aqui. Imagina. Oba! Não, eu li aquele livro Neurotribes, que eu achei fantástico, que fala que é um jornalista americano que vai investigar por que tem um número, não só na sociedade toda, é um número maior de diagnósticos, mas especialmente no Vale do Silício. E a partir disso, ele vai investigando o que é isso. Muitos dos gênios tecnológicos que estão lá estão no espectro. O que também explica, né, o hiperfoco, essa capacidade de ir num assunto, explorar ele ao máximo e tal. E essas pessoas se casam entre si, então você também tem essa soma de genes, né? E isso me fez pensar que também, como hoje em dia, na era da internet, a gente se relaciona muito nessas bolhas, você vai encontrando as pessoas que, né, como você, também tem hiperfoco, também tem uma dificuldade de interação social presencial e tal. Sim. E eu fico pensando se isso também não pode ser uma influência no aumento do número de casos, mas também do caso de vir num espectro mais moderado ou mesmo severo, se não é essa interação de possivelmente duas pessoas que estão num espectro leve. Caramba, é verdade. Bom raciocínio. Porque a gente precisa encher um copinho, né? E às vezes a pessoa tem alguns sinais e sintomas, alguns traços leves que não preenchem o suficiente para ter um transtorno, como a gente começou falando. Mas quando se junta com uma outra pessoa que tem outros genes e esses genes se combinam, aí a gente tem uma combinação que sim pode levar a sintomas, a ter mais sintomas. Sim. E é sempre das duas partes, né? Sempre as duas partes combinantes. Porque as pessoas pensam que existe autismo. Autismo não existe um autismo só, a gente tem centenas de tipos de autismo. Porque são centenas de genes diferentes que trazem para os mesmos sintomas.
de dificuldade na comunicação social, interesses restritos e estereotipados. São vários genes diferentes e alguns são genes de um tipo, que, por exemplo, tem mais atraso na fala. Outros genes são genes mais de pessoas que não têm deficiência intelectual, mas que têm interesses restritos, hiperfoco. E aí a combinação, sim, com certeza pode potencializar a expressão desses sintomas, a expressão desses genes. E é super interessante a gente saber que, além de termos vários tipos de autismo, dentro de cada tipo a gente tem um espectro. Dentro de cada um espectro de leve, moderado e grave, que hoje é nível leve de suporte, nível moderado de suporte ou nível intenso de suporte. Dentro de cada tipo. Então, olha a variação, olha a quantidade de possibilidades de expressões comportamentais que existe no espectro autista. Por isso que é super importante a gente falar sobre isso e mais, porque às vezes a gente fala, não, mas meu filho não faz exatamente isso que o meu vizinho faz, então ele não é autista. É também, só que existem genes muito diferentes entre as pessoas que manifestam os sintomas. Isso que você falou é muito interessante, porque é o tipo a associação do sem carisma, né? Porque eu tenho uma newsletter, a Maíra não sabe. Eu nunca fui diagnosticada, mas eu tenho uma questão social, a Carol sabe. Não gosto de sair de casa. Não gosto de lugar que tenha muita gente, não gosto de lugar que tenha barulho, não gosto. E eu fico muito em casa. E a minha adolescência foi muito difícil, porque eu tinha que participar das festas, né? E performar, que eu estava gostando daquele ambiente. Pra mim era um saco, eu achava tudo chato. Era muito ruim. E aí, mais velha, eu fui falando sobre isso nas redes sociais, né? Gente, prefiro 1000 vezes ficar em casa pra sair, assim. Nossa, tem que ser uma coisa muito especial ou estão me pagando, senão eu tô presa em casa. E aí eu fiz essa newsletter que é a Associação do Sem Carisma, que é pra normalizar as pessoas que simplesmente preferem ficar em casa e não gostam de sair. E a gente vai se agrupando, né, dentro das nossas questões, assim. Até no relacionamento, eu não bebo, meu marido não bebe, porque pra mim ia ser muito difícil essa relação com o álcool, eu tendo um passado difícil, familiar com a questão do álcool, né? Então a gente vai criando relações com pessoas que batem com a gente, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A gente se reproduz. A gente se reproduz. Em cativeiro, a gente se reproduz em cativeiro. O que pra mim foi uma grande ironia, porque o Arthur faz tudo pra ser o último a ir embora das festas. Pois é isso. Então eu tô ferrada. E você nessa adolescência com ansiedade social, andando com Jana Rosa, que é a pessoa… Andando com os donos da boate, entendeu? Meu Deus! Eu sofri muito, mas agora eu tô liberta. Mas sabe que isso que você tá falando é uma coisa super importante, porque na maioria das vezes, o autismo em mulheres, ele não é identificado e diagnosticado. Porque as mulheres disfarçam mais os sintomas. Ai, olha isso. Tem uma afetividade já natural. A natureza da menina já é ter uma docilidade, uma afetividade que disfarça. E isso que você está falando de ir em festas e ter que fazer uma performance assim para aguentar, para ficar… Tem inclusive um nome que chama masking. Masking. Que é o quanto as meninas mascaram essas sensações para pertencer, para serem aceitas, para que, enfim, pareçam mais normais, mas que por dentro tem um esforço gigante, uma energia enorme sendo gasta. Mais sintomas de ansiedade, mais sintomas de depressão, mais dificuldade de se entender. Pode dar tudo certo, que bom que deu tudo certo para você. Mas… mais ou menos. Pode trazer um sofrimento imenso. Mais ou menos. Acha terapia. Mais ou menos. Não, eu acho que bem na adolescência, assim, era muito difícil mesmo. De viagem com turma. Era uma coisa muito desgastante de ter que daí ficar isolada vários dias, muito chato. E eu tive um princípio de anorexia nervosa. Então, assim, tudo bem, mas não tanto. Mas eu, enfim, nunca fui buscar um diagnóstico nem nada. Mas sou muito diagnosticada pelos outros nas redes sociais. Eu falo, tá bom, obrigada, legal. E tudo bem. Tudo bem, estamos aí. É muito bom esse momento em que a gente
se reconhece, se entende e se aceita também, né? Inclusive, esse negócio de associação do sem carisma é uma expressão maravilhosa. Porque eu adoro festa, adoro ver gente, nananã. Mas é isso, antes eu ficava até o final. Eu amo ir, mas eu também não preciso ficar até o final. Então, quando eu acho que deu, eu uso essa frase que é acabou meu carisma. Acabou que é meu carisma. Que é uma frase da Camila. E as pessoas adoram. Acaba. Adoram. Porque é fácil, né? É uma explicação pra você poder ir embora dos lugares sem ninguém insistir. O que aconteceu? Acabou meu carisma. Eu entreguei tudo que eu tinha. Não sobrou nada. Eu preciso deitar. Porque a minha teoria é que o carisma sobe pelo pé, né? Então, você é só deitada que você vai recuperando a bateria. Agora, eu acho importante a gente falar com as pessoas sobre os termos, né, certos pra gente utilizar. A Eva é uma criança atípica. Eu falo que ela é uma criança atípica, falo que ela tá no espectro. Às vezes depende muito, assim, do contexto social, né? Se eu tô falando num lugar mais formal, se eu tô falando com alguém que eu tô explicando pela primeira vez porque acho, enfim, que vale a pena explicar. Mas acontece também situações, assim, muito em aeroporto e parquinho, né? Ela apresentaria um comportamento inadequado e tem algum outro pai que sempre vai vir atacá-la. Tipo, você é uma mal educada, uma coisa assim. Tá. Esses eu gosto de jogar de volta o constrangimento. Então eu já chego falando, ela é autista! Tá. Que é pra pessoa dar aquele susto, assim, não saber muito bem como reagir. Aí pede desculpa e não sabe muito bem. Eu gosto de jogar o constrangimento de volta, assim. Que não é nenhum constrangimento ser autista, né? Mas eu não gosto de falar um termo que talvez a pessoa não entenda muito bem. Sim, ou que fique precisa ser ali. claro. Eu gosto de ser bastante clara. Incisiva e talvez um pouco acima do tom. É importante também. Mas você já passou por isso? De falarem, você é uma má educada? Nossa, filha, mas assim? muito, assim, ó. Eu vou contar, eu acho que os 3 casos mais emblemáticos. Não, tem tantos, assim, não dá nem pra escolher. Que loucura. Uma vez no avião, ela tinha muita mania de ficar chutando a cadeira da frente, o que é sempre, né? Então eu normalmente explico, falo, olha, ela não consegue ficar parada, eu vou tentar aqui, nananã, mas já saiba que é isso. Mas uma vez ela empurrou e a cadeira de trás, né, o encosto dela fez a água do cara de trás na derramar. mesinha, sei. E esse cara, tipo, controla sua filha, não sei o quê, uma coisa assim, sabe? Nossa, mas assim, me sobe um ódio. E aí eu virei, falei alguma coisa, falei, aí é isso, assim, ela tem autismo, ela não precisa controlar a minha filha, não sei o quê, não. Só que esse cara era um cara de, sei lá, 40 e tantos anos, com a mãe do lado, uma mãe senhorinha, assim. E aí ela foi o voo inteiro. Seu mal educado pede desculpa agora. Você acha que isso era fácil quando você era pequeno? Você também era um cão. Você não sabe quanto de problema que eu passei com você. Pede desculpa agora. Mas eu fui chorando na frente, assim, com raiva, sabe? Ódio, Acontece isso. Aconteceu um dia que eu tava com a Eva e o irmão mais velho dela, por parte de pai. É uma criança também, de 10 anos. Na época devia ter 9, 8. E a Eva tava esperando pra descer no escorregador. E tinha uma criancinha um pouco menor que ela. A Eva devia ter 4, a criança 3. E a criança tava parada lá em cima. A Eva deu uma encostada com o pé, tipo… Vai aí. Vai aí. Vamos! E esse pai, então o Mig veio correndo e falou, aquele cara… O Mig é o irmão. O irmão. Aí ele veio falando, Carol… Gente, ela falou que a Eva é a única filha. Eu tô explicando que eu sei o rolê. Ela é madrasta do Mig. Do Mig, O Mig é por parte de pai. Por parte, do meu ex-marido. Certo. E aí, o Mig veio correndo e falou, aquele cara tá falando que a Eva é mal educada. E aí eu cheguei lá, ele tava falando pra filha de 3 anos, tipo, não liga não, ela é mal educada, tem criança que é mal educada. Como é que você tá chamando uma criança de 3, 4 anos pra outra de 2, 3? Você tá falando mal da criança pra criança. Pra criança, e já ensinando pra criança a ter raiva de outra, entende? Assim, uma coisa assim. Esse eu fui lá falar e falei, olha, ninguém cria o filho pra ser mal educado. Minha filha não é mal educada, ela tá no espectro autista, ela tem dificuldade com esperar. E é isso, e aí ele começou, mas aí você tem que não sei o quê. Então, no começo é sempre assim, não, tá, entendi. Mas depois começa a, na verdade, tentar achar alguma coisa que você devia ter feito, que a culpa era não sei o quê, que é só ensinar. A pessoa não entende. Esse eu chamei, não sei se pode dizer, ele chamei de arrombado. Falei, vocês sempre se revelam, você é um arrombado. Aí o cara ficou meio assim, pegou a criança e foi embora. Mas aí eu falo e depois eu choro, tá? Depois eu fico assim, muito, muito estressada. Uma vez ela pegou nesse mesmo parquinho ali, Parque Buenos Aires. Ela pegou uma pazinha. Ela pegou uma pazinha de uma criança que tinha 70 pazinhas na areia. E ela pegou uma. A mãe entrou, tipo, marchando, assim, batendo o pé na areia. E tomou a pazinha da mão dela e devolveu pro filho.
umas coisas, assim, que você não… Acontece tanto, assim, sempre. E normalmente é avião e parquinho, acontece muito, assim. Então eu gosto de… O último caso que eu vou contar. Tava eu e uma amiga num café em Brasília. Um café, inclusive, que é de uma outra amiga nossa. Que tem várias mesas normais, assim. E algumas mesas baixinhas com cadeira de praia. E a gente tava numa mesa do lado e a Eva tava sozinha numa dessas de cadeira de praia, porque o café tava completamente vazio. E aí chegou um cara, um homem, né, de também por aí, 40, 50 anos. E de todas as mesas que ele podia escolher, ele sentou na mesa que a Eva tava. E a gente ficou olhando assim, né, tipo… Que coisa esquisita e tal. Aí ele pediu um lanche, a gente continuou olhando, a Eva continuou. Ela tava mexendo no celular, continuou sentada lá. Então tava a Eva com um homem na mesa, mas era do nosso lado. Daqui a pouco ele pediu um lanche e veio um potinho de mel. A Eva foi lá, enfiou o dedo e comeu o mel. E aí esse cara falou, agora você perdeu o controle da sua criança. Aí eu também levantei e falei… Meu senhor, ela é uma criança, ela tem autismo. E o bizarro aqui é você chegar num café vazio e sentar numa mesa com a criança. Assim. Você quer que a gente pense o quê de você? Você que é um esquisito. E aí também, a pessoa fica, sabe? Aí então quando é assim… Vem de ignorância e nervosinho com a criança, aí eu não tenho espectro autista não. Aí é, enfim, você que é esquisito, arrombado. Você que tem alguma questão, sabe? Sim. Sabe o que eu acho super interessante nesses relatos que você está contando de pessoas que gritaram, falaram mais alto com a sua filha, falaram que você tinha que controlar a sua filha e que ela era mal educada. Gente, essas pessoas tiveram educação para falar com você? Elas conseguiram se controlar a si próprias, se autocontrolar? Elas são adultas. Elas estão pedindo para você controlar uma criança se ela não consegue se controlar. Ela está pedindo para essa criança se comportar adequadamente se ela está sendo extremamente inábil, inadequada em arrancar a pazinha da mão de uma criança que poderia, não importa ser autista, é uma criança. Precisa ser cuidada, respeitada com o maior, sim, cuidado do mundo. Eu costumo falar que toda vez que a gente vê uma criança, a gente tem que ler na testa dela que está escrito com aquelas canetas que você só vê quando você tem uma luz assim, fluorescente, sabe? Cuidado, contém sonhos. Cuidado, cara. Não importa se ela é autista ou não. Ela precisa ser cuidada, ela não pode ser tratada e se acostumar a viver num mundo que é normal ser tratada desse jeito, que recebe xingamento de forma direta ou indireta através de um pai falando para outra criança, ela é assim, ela é inadequada, ela é malcriada, a gente não pode deixar nossas crianças se acostumarem com isso de jeito nenhum. Então é muito importante, Carol, isso que você fez e continuar fazendo, que é, para, isso aqui com a minha filha. Porque antes eu tentava explicar e depois ficava chorando. Porque, de novo, assim, toda vez que acontece esse tipo de coisa, eu acho que é a sensação do diagnóstico inicial, que obviamente você supera e elabora e tal. Mas que é do tipo, isso vai acontecer sempre. Sempre vão ter essas pessoas por aí. Às vezes eu não vou estar aqui, vai estar minha filha, sabe? Mas isso tudo, todos esses exemplos que você deu… acontecem com crianças que não estão no espectro. Então, você me falou, ela deu, empurrou com o pé. Cara, o Arthur já fez isso, eu não sei, incontáveis vezes. Olha, ela sempre faz com gente distraída. Essa sua criança é distraída. A minha criança nunca apoiou na rua, assim. Você ensine a sua a tomar cuidado. Mas antes eu tentava explicar e depois ficava sofrendo. Hoje em dia eu falo, eu vou jogar o constrangimento de volta e eu sofro igual. Depois eu sempre falo super, depois eu choro. Mas eu falo, não vou levar o constrangimento sozinha pra casa, eu jogo de volta, assim. Mas você tem toda a razão, toda criança faz isso, não é a minha. E todos são mal educados com criança, é igual a Maíra falou. As pessoas vêm numa… Eu fui num hotel faz um tempo, o Arthur devia ter uns 4 anos. E tinha uma piscininha infantil, assim. E a menina tava subindo pelo escorregador e ele desceu. E aí eles trombaram. A mãe não viu que eu tava mais atrás, eu tava numa cadeira pra trás. E a mãe virou e falou, morde ele. Que isso? Eu fiquei tão passada.
Era uma… Meu Sabe, Deus. gente, se você ficar olhando um parquinho, você fica vendo que assim, às vezes é por milímetros que eles não se Não, quebram é um dos inteiros, piores né? lugares que existe Eu dentro tô dos sempre espaços nervosa. urbanos. É o É um dos parquinho. lugares mais perigosos que existe. Acabou o dia, eles são todos sobreviventes. Porque se você senta e fica olhando, é vindo ao contrário, descendo de ponta cabeça, girando num lugar que não é pra girar. Dá sempre ruim. É verdade. A gente que tem que se acalmar, né? Eles estão ótimos. Exatamente. Exatamente. E uma coisa super importante, acho que é isso que vocês estão falando, que a gente precisa reforçar, que as crianças pequenas, elas não estão aqui para desempenharem um papel de satisfazer os adultos com os seus comportamentos. Elas não estão aqui para isso, elas estão aqui para explorar, para testar. Pra enfiar o dedo no mel. Pra enfiar o dedo no mel, pra entender e fazer com que esse mundo faça sentido. Mas elas são sempre inadequadas. Que dia você acorda, é sempre assim, né? Nosso filhote tá dormindo, aí você tá morrendo de saudade, a hora que acorda você tem um monte de planos, quer fazer um monte de coisa. Aí a criança começa a testar, fazer um monte de coisa errada, porque ela tá aqui pra isso. E nosso papel é ficar o tempo inteiro monitorando, mostrando, ensinando, direcionando da forma adequada. E isso para autistas e não autistas. Isso é super importante, porque as mães de crianças que estão no espectro se sentem super angustiadas, elas ficam em estado de alerta o tempo inteiro, porque se a criança delas coloca o dedo no mel do outro, se a criança delas empurra alguém que tá no escorregador, ou pega a pazinha de alguém na areia de alguém que tá no parque, elas ficam super angustiadas, mas todas as crianças fazem isso, todas. E é saudável. Estranho é uma criança, é isso que a gente tem que se preocupar, uma criança que está super comportada, que está sendo extremamente adequada e autocontrolada, porque tem alguma coisa muito errada com essa criança. Aí a gente tem que pesquisar, porque uma criança que está apática, que está super contida num parquinho, tem alguma coisa preocupante. A gente, na verdade, tá falando sobre uma sociedade que não aceita crianças em espaços, né? Sim. É basicamente isso. Porque eu também me sinto muito aflita quando vou a um restaurante com o Arthur, porque eu sei que ele vai puxar a toalha, né? ele vai derrubar o garfo, ele vai falar alto, ele vai puxar prato. Eu fico o tempo inteiro, ele tira o copo de vidro, tira o prato, tira não sei o quê. E aí você fica olhando pra mesa do lado, né, pra ver. Se vem uma mãe com uma outra criança na mesa do lado, você fala, aê! Ufa! Tamo junto! Já dá aquele ali. Ela sabe o que eu tô Não, e essa coisa também dos pais, isso vale pra todas as crianças, de achar que o seu filho é do jeito que é porque eu dou educação, porque eu falo que não pode fazer. Não, meu filho, você deu sorte de sair com uma criança que Exatamente. tem nada a ver com você, assim. E que, né, a minha criança não faz isso, porque não sei o quê, nanana. É quase que uma hostilidade de pai. Totalmente. Que não se conhecem, né? De pai contra pai, assim, sabe? É tipo, olha o meu exemplo aqui. Olha o que eu fui capaz. Vocês leram aquele livro Crianças Dinamarquesas? Não. Nossa, vale muito a leitura. Leiam hoje, vale super a leitura. E eles falam lá um pouco disso, né? A discussão é sobre as crianças mais felizes do mundo. O que tem em comum lá nos países nórdicos que tem um índice de maior felicidade medido ali das crianças deles, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos é o país que mais toma antidepressivos, que crianças na infância têm mais diagnósticos de depressão. E uma das coisas que eles discutem é isso, que os Estados Unidos é um país super competitivo, que a filha tá no balé, mas a minha já faz pirueta de ponta. Não, mas a minha, você não tem noção, é a primeira bailarina, não sei das quantas. O meu filho faz futebol, cara, ele só faz futebol, tá tudo bem, ele vai lá brincar, porque ele é uma criança, né, vai brincar com bola. Não, mas o meu é o o maior goleador, e sempre essa cultura meio competitiva, a gente vê pelas Olimpíadas, sempre é o primeiro lugar ali do quadro de medalhas e tudo mais. E histórias horríveis de backstage, né? Sempre umas histórias medonhas, assim. Medonhas de torturas para chegar nesse lugar. Enquanto crianças de países nórdicos são incentivadas a realizarem o processo. Então, não o resultado final. Não o que você vai mostrar com o desenho. O seu desenho é o mais lindo, que lindo. Não, que interessante. Você
teve muito trabalho para fazer isso, hein? Você é muito esforçado. Então, fala um pouco disso, porque é muito chato quando a gente tá num grupo de pais e rola essa competição de querer falar que o seu é mais isso, mais aquilo. Isso acontece muito no nosso próprio grupo de amigos. Às vezes, uma mãe amiga vem falar em off, assim, ai, porque a fulaninha, que é filha da outra amiga, ai, ela tá fazendo isso, ela tá com esses comportamentos, né? Como se a dela fosse muito melhor. Ok, a dela não faz aquilo exatamente, mas faz outras coisas. Isso que as pessoas precisam pensar antes de ficar, porque as pessoas ficam muito felizes, é um tipo de alegria saber que o filho delas não faz aquele monte de comportamentos que ela tá enxergando no outro, mas faz outras coisas que são também difíceis para o resto das pessoas aguentarem. Sim, verdade. A gente faz competição de quem tem o filho mais capiroto, né? A gente gosta de contar o pé. Você me manda, às vezes, você não sabe o que a Eva fez. Não, mas peraí, deixa eu te mandar essa foto aqui do Arthur. Lembra quando o Arthur ficou viciado em passar creme? Passar creme. Ele tava quieto. Dava 5 minutos de silêncio. Eu falava, ué. Eu chegava, ele tava assim, ele tinha pego o potão de Nivea, o azul, que é o mais difícil de tirar. Nossa! E mandava foto pra Jana, e a Jana falava, é um bonito de pele. E ele inteiro de creme, assim, ele passava em tudo. Eu, Carol, mandava foto, ele todo no creme, é muito engraçado. É engraçado, né? É, não, e na hora a gente fica querendo chorar mesmo. Porque a gente já tá cansado, já tá sobrecarregado. E a gente tem um Nivea azul pra tirar da pele da criança. Uma vez, acho que foi a única vez que eu recebi um recebido super chique. Eram uns cremes da Shiseido, lindos assim, meio dourado com azul. Eu até, aí eu entrei no Google pra ver, era R$1.000 cada pote. Eu ganhei 3. Nossa, me senti chiquérrima. 20 minutos esses cremes estavam todos na cara da Eva. Mas ela tá belíssima, amiga. Eu acho que valeu a pena. Tá jovem. O Zero colágeno rugas. tá em Zero dia. rugas. Ela tem uma pele. Eu vou te falar. É nóia minha. Agora a gente falou um pouco no começo sobre a importância desse diagnóstico, né, precoce. Mas qual é a importância da gente ter um diagnóstico depois de adulto? É libertador, a verdade liberta. Então, um diagnóstico a qualquer momento, em qualquer idade, é muito libertador. Adultos chegam para os consultórios e para pesquisar sobre autismo depois de já terem sofrido muito. Ninguém chega de cara já pensando em autismo porque acabou de ter um sintoma. Foi uma vida de sofrimento, uma vida sendo pouco acolhido, sendo pouco entendido e sendo cobrado por coisas que ele não conseguia naquele momento desempenhar, porque, enfim, ele não foi respeitado na condição que ele tem de autista. Então, na maioria das vezes, chega com busca de pesquisa de ansiedade e depressão. E são diagnosticados com outros transtornos. E eles próprios, os próprios autistas que procuram, ainda não se sentem preenchidos com aquele diagnóstico de ansiedade e depressão, e aí eles continuam uma busca, o que eu admiro muito, porque é uma não desistência, é uma tentativa de, não, eu preciso ainda entender o que está acontecendo comigo, eu preciso ainda me entender. E eles que buscam os nossos vídeos, eles que buscam as informações, e eles se auto-percebem, autodiagnosticam como autistas e vão até um especialista para confirmar esse diagnóstico. Mas pensa que os manuais diagnósticos e estatísticos, eles não são feitos para adolescentes. Lá, os sintomas precisam estar presentes antes dos 3 anos de idade. Então, quando você vai ler os critérios diagnósticos, claro que não se encaixam com um adolescente, porque ele já passou por muitas fases e já, de alguma maneira, conseguiu chegar até ali a duras penas. Às vezes tendo atraso e se recuperando meio que sozinho, às vezes com a ajuda de um familiar ou de um professor, um mestre que ajudou, que pegou na mão e que conduziu, mas não vai conseguir se encaixar, porque aquilo era para ter sido feito quando ele era muito pequeno. Então, a importância do diagnóstico para jovens é que a gente pode mudar o perfil da terapia, mudar um pouco o rumo da análise, fazer treinos de habilidades sociais e se entender, porque quando a gente sabe o que acontece com a gente,
pior do que saber é ficar na angústia de não saber o que você tem. Aquela suspeita, né? Aquela suspeita e não saber por que eu sou assim, por que eu penso assim, por que eu sou tão diferente dos meus amigos. Maíra, por que você acha que ainda tem muita… Também, por um lado, muita gente indo procurar, porque tem mais informação disponível, né? E, enfim, as pessoas começam… talvez aqui seja uma explicação. Mas também vejo um outro lado, assim, que são de pessoas adultas, que você um pouco observa e suspeita exatamente porque são pais de crianças autistas e que as pessoas falam, às vezes, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa informação? Quase como se fosse assim, é muito difícil encarar que foi isso o tempo todo, né? E acho que também para as mães de crianças que você fica meio, que tal você levar numa Isso deve ser terapia, difícil, né? E a pessoa não quer aceitar, assim. Super, é o que mais acontece. Porque a gente tem ainda… A maioria dos autistas ainda não está identificada. A maioria ainda não tem diagnóstico. Porque é muito difícil a gente aceitar que pode ter alguma coisa diferente. Porque o nosso mundo, a nossa sociedade, ela é feita para que a gente poste foto feliz no Instagram. É para isso que o mundo está nos levando. Para a gente achar que a gente é feliz e para a gente… Então, ter direito de ser feliz e querer ser igual às outras pessoas e então cumprir um protocolo, um checklist de itens que são necessários para que então, se eu cumprir isso daqui, eu sou feliz. E não é assim, né, gente? A gente precisa expandir muito a nossa capacidade de entendimento do que a gente está fazendo no mundo. E vou te falar que também somos muito felizes se temos um filho autista. Tenho inúmeros exemplos de pais, de pacientes, que a vida ficou muito melhor depois que eles tiveram um filho autista. Que a vida fez muito mais sentido, que eles descobriram profundidade na existência e coisas muito interessantes por causa de um filho que traz um monte de preocupação. É mais difícil ser pai e mãe de criança autista? Com certeza, porque tem mais transtorno do sono. É muito difícil quando a gente não consegue se comunicar direito, saber o que está passando na cabeça, se ele está bem, se ele está feliz, quando tem dificuldade de comunicação. É muito difícil quando essa criança tem dificuldade na expressão de sentimentos e a gente não saber o quanto é amado também, essa troca, essa afetividade é diferente. É muito difícil porque tem mais despesas, porque tem que fazer terapias e isso consome uma parte importante das finanças da família e sobra muito menos para lazer. O tempo da família fica muito mais também restrito porque precisa levar e trazer de um monte de lugares e precisa mudar a condução dessa criação para uma forma diferente da automática que nós fomos criados. Então é claro que é mais difícil, mas traz tantas realizações. Cada palavra que começa a falar é uma festa, é muito diferente de uma criança que, já ia falar mesmo de qualquer jeito, bola. Então, tanto faz. É muito mais potente a alegria. E eu acho que a gente precisa repensar o que a gente está fazendo do nosso rolê aqui nesse mundo, né? Para que a gente está aqui? Quando eu decidi ter filho, e eu já tinha mais de 35 anos, a segunda, inclusive, nasceu, eu tinha 40 anos já. Quando meu marido e eu decidimos ter filhos, a gente já trabalhava na área, meu marido é psiquiatra infantil e a gente pensou muito nisso, né? Certo, se a gente tiver uma criança com alterações no neurodesenvolvimento e se a gente tiver uma criança com uma síndrome, com alguma coisa. E ambos falamos, tá tudo bem, porque a gente não tá tendo filho para postar foto feliz no Instagram, a gente tá tendo filho para expandir nossa capacidade de amar. E eu acho que é isso que faz sentido pra gente. Agora, se você ficar buscando um checklist e se sentir menos porque seu filho é diferente, isso vai te trazer muito sofrimento, vai deixar a gente numa bolha muito difícil. E eu continuo postando foto de muito feliz. Eu não conheço uma criança mais feliz que a Eva. Verdade. Ela é muito, muito, muito feliz, Ela é muito solar, que legal. né? Ela é muito solar, ela é muito… Mas até isso, eu deixo ela é quem ela é. E deixo ela explorar a casa, me dá muito mais trabalho. Mas eu falo, às vezes é muito triste e caro. Eu falo, é triste e caro. Já foi mais, né, assim, mais triste, eu digo. Então, esse momento em que ela tem 3 anos e não fala mamãe, e não fala te amo, é isso, ela tem 5 anos, eu nunca tive uma conversa com a minha filha. Uma conversa de falo, responde, né? Ela não pergunta por quê, assim, as coisas são muito…
quero, sim, não. Aí ela agora viu divertidamente, então ela fala raiva, tristeza, alegria, nananã. Mas é isso, esse desenvolvimento, né? Mas é isso, eu me sinto muito amada, a gente se gosta muito, a gente se entende muito. Mas no começo é isso, muito difícil essa sensação de não ter uma, né? Parecia que eu tava tentando controlar um bichinho selvagem, assim, sabe? Que não te ouve, não te olha no rosto, não… É muito difícil aprender, então você fala, não pode, ela faz, não pode, ela faz. Então às vezes anos dizendo, não pega meus cremes, e ela faz. Então tem dia que você pensa, meu Deus, eu não tenho direito a ter uma casa organizada, a ter um creme de rosto, assim. Então tem várias fases, né? Que você se sente sozinho, você fica muito preocupado com o futuro, o que vai ser, cai nesse lugar horrível de o que eu fiz pra merecer isso, como se fosse um castigo e tal. Acho que tudo isso você vai elaborando e vai melhorando com o tempo. E vai acompanhando a evolução dela também, e é isso. né? No que dia é um que a Eva presente. falou mamãe, nesse meu grupo que eu tô com a Renata Vanzetto e outras amigas, todas celebramos. Sim. E todas choramos. Vira uma, assim, toda coisinha é uma grande alegria, assim. E por outro lado, eu acho que hoje em dia, né, eu que sou jornalista, roteirista e trabalho muito com essa coisa de perfil de pessoas e de construção de personagens, enfim, que eu acho que eu sempre fui muito observadora das relações e né, de como as pessoas funcionam, assim. Eu acho que eu tenho uma boa leitura social e eu acho que te abre… Sua visão do mundo e das pessoas se amplia de uma maneira, assim. Você tem uma sensibilidade tão maior de observar as pessoas e talvez julgar menos o comportamento das pessoas, né? Eu continuo julgando, a gente sabe aqui. Não mas de entender que é muito mais complexo, né? Assim. E outra coisa, camadas, diagnóstico não é caráter, né? Enfim, existem pessoas neurodivergentes babacas e existem pessoas típicas. Enfim, isso aí. Tem essa coisa também, porque às vezes eu fico falando, você não acha, amiga, que aquela pessoa tem dificuldade, nananã. Então, daqui a pouco aparece algum babaca no trabalho e fala assim, será que esse também é neurodivergente? Fico, não, você tá confundindo uma coisa com a outra, não é? Uma coisa é você não ter leitura social e às vezes se estabanar ali numa troca, né? Outra coisa é uma pessoa que ativamente está tentando te sacanear no trabalho, ela tá lendo socialmente, ela está escolhendo passar por cima das pessoas, é uma coisa completamente diferente. Mas acho que tudo isso eu me sinto hoje em dia com uma leitura muito mais apurada das pessoas, o que profissionalmente é interessante. E assim, não vou na academia, mas eu sinto que meu cérebro é bombado, assim, crossfiteiro. Eu tenho uma capacidade hoje em dia de foco no caos, sabe? Sim. De trabalhar mais para pagar todas as contas. E então eu me sinto muito mais… Isso, assim, ativa, funcional, observadora, mais sensível. Então eu acho que é isso, tem um outro lado disso, né? Super resiliente. O que eu acho legal de eu falar é porque o Zig, o filho da Renata Vanzetto, que está nesse grupo com a Carol, ele é um dos melhores amigos do Arthur. Eu vejo a importância dele conviver com uma criança no espectro, porque ele desenvolve uma empatia diferente. Então isso é muito bonito e é muito legal. Eu tive que explicar, eu e Renata explicamos pro Arthur o que era autismo. Num dia, me dá vontade de chorar, porque foi tão bonitinho. Peraí, deixa eu voltar. A gente tava levando as crianças ao teatro. E o Zig começou a ficar com medo no carro. Não, eu tô com medo, eu não quero. E o Arthur, mas Zig, vai ser legal. Vai ser muito legal. Não, mas Arthur, acho que eu não quero ir. Aí… O Arthur já sabia, né, que o Zig tinha algumas questões, né, com algumas situações. E o Arthur falou assim pra ele: a gente vai dar a mão, eu e você. E a gente vai entrar. Se você não gostar, eu volto e vou embora com você. Eu não vou assistir também. Foi muito bonitinho. E eles entraram de mão dada. E o Zig tapou o ouvido, assim, as orelhas. E o Arthur fez igualzinho a ele. E falou, eu tô aqui, sabe? E eles entraram e sentaram. E começou. A gente deu pipoca pros dois e começou. E o Zig foi tirando aos poucos a mão da orelha, assim. E foi assistindo o teatro. O Arthur virou pra mim e fez um joia. Que lindo. Tipo, ai, que legal. Deu certo, sabe? Nossa. Deu certo. Uma outra situação também. O Zig tava
a gente tava todo mundo brincando. Na hora de ir embora é sempre um escândalo, né? Eles não querem se separar. E aí o Zig chora, fica super nervoso, né? E, enfim, a gente fica ali, ai, será que… E o Arthur fica, deixa ele pra casa. Eu, tá bom, Renata. E a Renata tem mais 2, né? Então, vai! E aí a gente trouxe o Zig essa vez pra casa. Eu falei, à noite, depois de tomar banho, depois de jantar, sua mãe vem te buscar. Então tá bom, Arthur, vamos levar o Zig e tal. Aí no carro, o Zig falou assim pro Arthur, você tem Alexa? Tem na sua casa? Aí ele falou, tem. Aí ele falou, ai, eu tenho medo. Aí o Arthur, Amei. você tem medo por quê? Ai, não sei, não gosto, eu não gosto. Aí ele vira e falou assim, tá bom. Tem uma na sala e tem uma no quarto da mamãe. A gente fica no parquinho do prédio. A mamãe sobe, esconde as 2 num armário e avisa a gente. Aí ele falou, tá bom, combinado. Ai, que fofo. Então assim, é tão legal pra criança entender… Sim. O que é importante pra um, o que não é pro outro, qual é a dificuldade de um e qual, sabe, como que ela pode ajudar, né? O tempo das brincadeiras, às vezes ele percebe que o Zig tá brincando sozinho e aí só o que ele faz é, eu vou sentar do lado e vou brincar sozinho também. E quando ele tem a vontade de brincarem juntos, eles brincam juntos. Eu acho isso muito importante pros dois, Sim. sabe? Tanto pro Zig ter uma convivência mais fixa de um amigo, Sim. quanto pro Arthur de entender a necessidade do outro. Você sabe que a Eva, quando a gente estava em Brasília, ela ia numa boa escola particular. E tinha bastante problema com os pais, por causa dos comportamentos inadequados. Não com todos. Com alguns era maravilhoso e com outros era terrível. E eu sentia que a Eva era muito mais isolada na turminha, assim. Sim. Porque talvez tinha pais que falavam, morde. Não sei o que era, mas assim, sabe? As crianças eram mais, assim, temerárias. E agora a Eva vai numa escola pública em São Paulo. Acho que os pais são muito mais ocupados e, sabe? Tipo, vai lá, enfrenta o mundo. É uma turma muito mais diversa em todos os sentidos. Tem outras crianças atípicas. Enfim, tem uma variedade de classe, Sim. de raça, de tudo. Legal. Então é uma turma muito mais rica. E tem muito menos reunião de pai. Ninguém nunca, sabe, veio atrás de mim pra questionar coisas e tal. E essa turma é tão carinhosa com a Eva. Eles abraçam. Na hora de ir embora eu tenho que esperar, porque todos eles fazem uma fila pra abraçar a Eva. Quando a Eva fala alguma coisa, eles falam, a Eva falou, a Eva falou. Ai, que amor. Então falam também, um dia eu cheguei, a Eva tava puxando o cabelo de uma criança no parquinho. Aí eu corri lá e fiz a Eva ir lá e pedir desculpa. Aí todas as crianças ficaram ao redor, assim, e a Eva pediu desculpa. E aí as crianças falaram, ela tá aprendendo, ela tá aprendendo. Bonitinho. É muito mais as crianças, assim, o que eu tô querendo dizer dessa experiência? Quanto menos intervenção tem dos adultos, mais as crianças dão um jeito de se organizar, Total. entender, elaborar, se organizar, acolher, com menos preconceito e sabe, muito mais abertura, assim. Eu fiquei emocionada com a história do Arthur e como ele teve a flexibilidade mental e as ideias que ele teve para ajudar o amiguinho que estava precisando ali de um suporte, de uma mediação para conseguir entrar no teatro, para conseguir fazer coisas diferentes. E acho que é exatamente isso que você está falando, Carol, que é deixa para as crianças, eles conseguem pensar, eles têm capacidade de criar e ajudar, eles têm essa natureza empática. E a gente precisa exercitar isso. Porque o mundo hoje, se você fica só em eletrônico, em joguinho, que tem ali porrada, morte, e depois ressuscita, é tudo fácil, é tudo fluido, é tudo, né, de um jeito pouco construtivo para compaixão e para empatia, as crianças vão se limitando muito e emburrecendo. Quando a gente ter experiências desse tipo com amiguinhos divergentes, neurodivergentes, é o que vai fazer essa criança ter mais sucesso na vida, ser um melhor profissional, ser uma pessoa de sucesso na vida.
porque ela vai ter mais condições de usar esse equilíbrio emocional para ela também, quando ela precisar, e ela vai ter mais condições de trabalhar com pessoas depois neurodiversas, o que vai ser muito difícil para quem fica restringindo o seu repertório em eletrônicos, né? Vai ser muito mais fácil de ser um diretor, de ser um coordenador de equipes, de fazer qualquer coisa. Não vai ser vestibular mais, não vai ser mais nota no Enem, não vai ser mais a faculdade que vai determinar, vai ser a sua capacidade de ter empatia e compaixão pelas pessoas que vai fazer um adulto ter sucesso na vida. Ainda mais falando de inteligência artificial, né? O tanto que a gente Sim, fala. exatamente, Agora você só vai pelo esse lado da empatia. Conhecimento, né? Já está pronto. Ele vai pesquisar e vai ser tudo assim, ó, muito rápido de se acessar. Não precisa mais exercitar memorizações e tudo mais. Vai ser muito fácil de acessar conhecimento. O que não tem na inteligência artificial é essa capacidade. Então é isso que a gente precisa, é uma sorte poder ter, é uma sorte do Arthur poder ter um amigo que exija dele essa atividade extra do cérebro dele, esse exercício e essa aprendizagem. É uma sorte ter esse amiguinho. Então a gente precisa incentivar as mães a chamarem mais os amiguinhos para casa mesmo, sim, a fazerem mais saídas em grupo, em passeios, porque isso vai ajudar. A gente pensa que está fazendo pela criança neuroatípica, né? Pela criança com desenvolvimento atípico, mas na verdade quem tem mais ganhos é a criança atípica. Verdade. Vocês percebem já que o debate sobre autismo avançou nos últimos anos e, ao mesmo tempo, qual que é o perigo desse autodiagnóstico nas redes sociais? Vou deixar para Maíra responder, mas também queria colocar uma questão que chegou para mim e ainda é mal elaborado. Tenho grandes amigas psicanalistas que também estão colocando uma questão, não negando, né, o aumento de casos e tal, mas também complexificando por que as pessoas no espectro autista têm mais previsão legal, né, de acesso a tratamentos dentro dos planos de saúde. Elas acham que também está acontecendo de terem diagnósticos como sendo do espectro, que na verdade seriam outras questões. Um pouco como eu falo, tá sendo muito homogêneo o diagnóstico, né? Não falando que isso explica tudo, mas só colocando uma camada mais complexa aí, de que também não é que todo mundo é autista e que talvez falte um olhar mais apurado, porque assim, cadê todos os outros diagnósticos que também existem? E aí essa questão às vezes chega pra mim e vou jogar ela pra Maíra, que vai saber responder, e eu não. Antes, a diferença é que antes era diagnosticado com outras questões, era diagnosticado como, sei lá, deficiência intelectual, era diagnosticado com outros transtornos, menos autismo. Agora que autismo realmente se expandiu muito, a quantidade de discussões e a qualidade também das discussões. E agora se tem mais conhecimento, então fica mais fácil de achar sintomas e de enquadrar uma pessoa no espectro. E sim, talvez a gente tenha uma diagnosticação, se é que a gente pode inventar esse termo assim. Muitas crianças sendo diagnosticadas e que depois a gente vem a descobrir com as intervenções que não estavam no espectro, que eram outras questões, que era TDAH, que era outra questão. Mas, veja, eu entendo as questões do plano de saúde, mas para o cérebro é melhor que a gente haja para mais do que para menos. Eu acho que toda criança devia fazer terapia comportamental. Eu também Mal acho. não faz. Eu também acho. Eu também acho. E como todos nós deveríamos fazer análise e terapia também, né? E adultos também. Então, mal não faz. Eu entendo a questão de custo para os planos e de uma questão de saúde pública, mas a gente, se não diagnostica, a gente perde crianças que teriam tido uma mudança grande, que teria mudado toda a vida se tivesse tido acesso aos estímulos corretos que ajudassem no desenvolvimento. Então, é um pouco perigoso e também, enquanto os adultos, é um pouco perigoso porque, às vezes, esse adulto já recebeu inúmeros diagnósticos, borderline, transtorno de personalidade, né?
e aí recebe um de autismo, e aí fala assim, não, então o que eu… E aí ele escolhe o diagnóstico, sabe assim? Às vezes, não, meu, então eu sou autista, mas… E aí todos os outros você ignora. A gente precisa olhar isso direito, precisa ver melhor. Talvez não seja autismo mesmo. E a gente pode ter mais de um diagnóstico, né? Pode, exatamente. Você tem autismo, mas você também pode ter inúmeras outras coisas, igual a Carol falou, inclusive caráter alterado, né? Sim. Eu brinco com uma amiga, eu falo, amiga, ele não é neurodivergente, ele é caráter divergente. É outra coisa, você está confundindo os diagnósticos. Boa. É verdade. Vou usar essa também. E, gente, pra gente começar a encerrar nosso papo, que está uma delícia. A Maíra já deu uma dica de livro, mas vocês têm dica de livro, de filme, de doc que contribuam para as pessoas aumentarem aí o repertório delas sobre o tema? Acho que pra ampliar, eu vou deixar a Maíra falar de ampliar, mas eu tenho uma série que eu sempre falo pras pessoas, quando eu assisti eu ri, eu chorei, enfim, que chama Amor no Espectro. Gente, é um reality show de pessoas neurodivergentes com uma matchmaker tentando formar casais. Mentira, que ótimo. É muito bom, porque daí assim, tem, né, aquele encontro speed dating, que você vai nas mesas e tal. Reuniãozinha. Tem outros que são mais assim, diferentes e tal. É na Austrália, eu tenho a impressão de que foram crianças não leves, né, assim, de nível de suporte talvez moderado ou intenso, mas que passaram por muita terapia. Então eles são muito autoanalisados. Porque eu tô falando isso porque assim, tem vários momentos ali dos encontros que eles vão ter uma estereotipia mais forte ou que precisam ir embora e tal. Eu acho que é difícil ali rolar um masking, mas eles são muito autoconscientes das próprias limitações e do próprio funcionamento, porque eles são muito verbais e, como eu falo, articulados pra dizer, neste momento estou sentindo tal coisa, eu preciso ir pra casa. Não. Mas é muito fofo. E dá essa coisa, assim, porque eu tenho um amigo que toda vez pergunta, mas… E a Eva não tem problema de falta de empatia? Aí toda vez eu tenho que falar, não tem nada a ver falta de… Não tem nenhum autista que não tenha empatia. Sim. É dificuldade de expressar, é outra coisa completamente diferente. Mas essa série, assim, te abre os olhos também pra esse mundo interior, né? Também ele… estão procurando amor e tentando se encaixar e nananã. E eu acho que também dessa possibilidade de… Olha como essas pessoas vivem uma vida plena porque passaram por terapia, assim. Sim. E tirando que é muito engraçado, assim. Porque eles sabem exatamente o que eles querem. Então, tem um deles que ele vai com um papel, assim… com todas as coisas que ele gosta na pessoa, né? Então, assim, tomara que ela tenha um laço no cabelo. Que ela goste de Star Wars. Não sei o quê. Muito legal. E aí ele vai com um papelzinho, assim. Aí ele pergunta pra menina assim, você gosta de tal coisa? Ela fala, não. Aí ele pega e faz um risco, assim. Que é tipo um date sincerão. Um big no, né? Tipo, não, mas na sua cara, assim. Muito bom. Que legal. Tá na Netflix? Eu acho que é Netflix. Tá. E tem uma outra série, geralmente eu não gosto de séries e de filmes sobre autismo, porque sempre é muito sensacionalista, assim, tipo, é aquela criança que fica quieta e é isolada o filme inteiro, assim, aí no final desvenda um código secreto que salva o mundo, assim, né? Tipo, não é isso que é autismo, os clichês do cinema, né? Exato. Mas tem algumas muito boas. Essa é muito boa, que a Carol falou. Atypical é uma série muito boa, porque mostra a trajetória de um adolescente, de um jovem, que desde muito boa, assim, não por acaso ele é autista, mas a série é muito boa em geral, assim, não é só para quem tem interesse em saber sobre autismo. Ela é muito boa. E livros, eu indico super os meus, né? Eu tenho vários livros, escrevi vários livros sobre autismo. E sobre, na verdade, mais do que livro sobre autismo, é livro sobre desenvolvimento infantil e como a gente pode fazer casos de sucesso. E casos de sucesso, para mim, são casos de crianças que são mais felizes. Então, meu último livro, por exemplo, que é o Cérebro Singular, tem um modelo que eu desenvolvi dos 10 passos para brincar com uma criança, porque a gente não sabe brincar. E tudo que a gente quer ser bom em fazer, a gente faz especializações, a gente faz cursos, a gente faz faculdade. Não tem um curso e uma especialização de como brincar de uma criança de uma maneira legal, que faça ela ser mais feliz. E é muito difícil, porque geralmente a gente faz tudo errado. A gente segue um modelo que deu errado no passado, que foi o que a gente recebeu.
e a gente pega um nosso brinquedo e entuxa na criança, fala, olha o que a mamãe trouxe pra brincar, e põe, e a criança, aquilo, não, e vira as costas, assim. Então tem um passo a passo de como brincar, que eu acho que é super interessante, porque eu penso muito isso, né, as relações e a forma de a gente ajudar as crianças a serem mais funcionais, ok, independentes, perfeito, mas em primeiro lugar, serem mais felizes. E eu tô lançando um livro agora, que eu lanço agora no mês de outubro, um livro novo, que se chama Me Ajuda a Falar, que é um passo a passo de como estimular comportamento verbal nas crianças, que eu acho que vai ser muito útil para crianças que têm atraso na fala. Claro que eu vou te mandar, Não, eu tô Carol, falando, sim. cadê o PDF? Eu não vou esperar o livro sair. Eu quero agora no meu WhatsApp. Eu quero a prova da… Muito bom. Sim, eu vou te mandar, claro. Curioso você falar isso da criança ser mais feliz. A primeira terapia que a Eva fez, primeira terapeuta, assim, que ela era muito pequena, né? E eu e o pai da Eva, a gente sempre vai ser grato à Aline por como ela ensinou a Eva a brincar. Então a Eva brinca muito, isso estimulou tanto o imaginário, esse, né? A brincadeira, assim, foi muito legal. Porque você tem 1 ano, você vai aprender o quê, né? Tem que aprender um pouco a brincar de maneira funcional. Então, né, dos bonequinhos interagirem, Sim. esse mundo lúdico e abstrato, é isso. Acho que o que eu queria falar era isso, assim. De ampliar o repertório abstrato dela. Isso foi muito importante. Isso é muito importante, porque a partir disso a criança ganha o mundo, né? Ganha uma série de experiências que não são possíveis de ser ensinadas, que ela vai experimentar. Perfeito. Conduta certinha da terapeuta. Obrigada, gente. Eu amei. Obrigada, fez a gente chorar. Obrigada a vocês. Choramos, né? Todas. É isso. Teve foi. choro. O Arthur é uma coisa. Teve chorolô. O Arthur é incrível em tudo que ele faz. Ele é muito engraçado. Ele é muito Lindo. engraçado, ele é inteligente, Que ele é um amor. gato. Obrigada. Que amado. Ele escreve livros, ele inventa histórias, ele é tem legal uma com os amigos. amiga formiga. Pois é. Gente, Que legal, muito bom. que legal. Eu queria que vocês deixassem agora as redes sociais e se precisar divulgar coisa, eu sei que a Maíra já divulgou o livro dela, mas você tá com série, né? Tá com doc ali, tô com doc, assisti. lancei um doc essa semana na Netflix, A Vítima Invisível. Primeiro filme brasileiro a chegar em primeiro lugar na Netflix na primeira hora de lançamento. Eu assisti, Uau. cara, tá muito bom. A gente tá em quarto agora Nossa, mundial. vendo hoje. É. E lancei também um podcast que eu escrevi com o Lázaro Ramos, um podcast dele chamado Por Que Mudei, na Audible. Foi semana de lançamentos. Ah, o do Lázaro já lançou também. Lançou Do Lázaro terça. ainda não vi, É. vou ver. Massa. E nas redes Pires Carol. Pires Carol, recordista aqui do Noia novamente. Chico Feliz tá banido desse lugar, tá? Rompa relações com essa pessoa. Adoro ele. E você, Maíra, passa as suas redes. E se tiver também, quiser dizer o nome de todos os livros, se der tempo, tô brincando. Não, tá tudo lá. É @Maíra Gaiato. Maíra com Y, Gaiato com I. No YouTube, Maíra Gaiato. No Instagram, Maíra Gaiato. E eu tô aqui pra tentar ajudar. Eu nunca fiz redes sociais com a intenção de ganhar curtidas. Não precisam curtir. Só precisa ser útil. Desde o primeiro momento, assim, a ideia era tentar ajudar uma criança, uma família. Se isso foi possível, eu já posso fazer isso 1000 vezes tudo de novo. Então, é só para quem precisa de conteúdo. Tem no meu site Instituto Singular, que eu tenho um instituto com clínicas, uma rede, um conjunto de cursos online e um núcleo de pesquisa científica. Então, no site Instituto Singular dá para ver os cursos que tem vários cursos legais ali para pais que querem se capacitar, para profissionais que querem se capacitar. E nas redes sociais também eu tento ajudar. Então podem me mandar mensagem, podem mandar perguntas lá no direct, que a gente sempre faz uma força-tarefa para atender todo mundo. Estou super à disposição, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi muito gostoso. E aí, o meu pedido agora para vocês, ouvintes, que eu sempre faço no final do Não Desconversa. Esse é um quadro muito importante do Noia.
É muito legal a participação de vocês, comentando, mandando para grupo, pro episódio ranquear bem, porque é um assunto importante que tem que estar na roda de todo mundo. Então eu peço um esforço maior para vocês na divulgação desse episódio, por favor. Eu sei que eu posso contar com vocês, porque todo lançamento de Não Desconversa vocês arrasam. Então já estou pedindo e agradecendo no mesmo tempo. Obrigada, comentem lá no @noiaminha o que vocês acharam. As meninas estão marcadas lá para quem quiser seguir também. E a gente volta em breve aí com mais um Não Desconversa, mas seguimos a agenda normal de segunda, terça, quarta e quinta com episódios, tá bom? Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. É Noia Minha é um podcast produzido e gravado na Zamundo Studio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha Zamundo Studio. Até semana que vem.